como ser como criança. Vamos começar. Foi algo que Deus trouxe no meu coração. E eu vou ler com vocês para iniciar, porque sempre o mais perfeito de tudo é a palavra de Deus. Por que isso começou a arder no meu coração? Quando eu tenho buscado muito na questão do reino dos céus. De como que a gente vai ser, o que é o reino dos céus, como ir para o reino dos céus. E pensando muito nisso, Deus trouxe na minha mente essa questão de que nós devemos ser como criança. Lógico, porque tem um versículo. Eu quero ler com vocês aqui, está em Mateus, capítulo 18, versículo 3, diz assim: Na verdade, eu vos digo que se não vos converteis e não vos tornares como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, só frisando aqui, como criancinhas, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, a primeira coisa que a gente consegue entender aqui é que nós não formos como criancinhas, essas criancinhas de colo, igual o Davi aí, gente. Quem conhece o meu Davi, o meu bebezinho, meu rapazinho, ai, como é bom poder conviver com uma criança. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é essa questão de que nós precisamos conviver com crianças para aprender como ser como criancinhas, para que nós não tenhamos essa privação de não entrar no reino dos céus. Então, a primeira forma que, como ser como criança, eu quero destacar, aqui, ó, tem até minhas crianças aqui, ó, o Heitor, quando era pequenininho, Juju, a Aninha ali também, a Alice. Eu amo muito as crianças. E por algum tempo, eu gostava de conviver só com as crianças, eu não gostava de conviver muito com adultos. Porque as crianças, elas têm uma sinceridade, elas passam uma confiança que muitos adultos não passam. E antes de ser curada por Deus, eu tinha essa reticência de não querer conviver muito, de não confiar nos adultos, e sim somente nas crianças. E aí, pensando muito sobre isso, eu percebi que o problema era que eu queria ser como elas, eu queria aprender como elas, mas eu não tinha o coração como o delas. As crianças, elas têm essa sinceridade, mas a primeira coisa que eu percebo que a criança faz assim, de maneira espontânea, em todo o tempo, é que elas são muito perdoadoras. Elas têm um coração que perdoa muito fácil, não guarda rancor, não guarda raiva, esquece rapidamente. Convivendo aqui com o Heitor, com o Davi, que é menorzinho, nós mães temos essa questão, esse privilégio de nós podermos conviver com crianças. E aí, a primeira coisa que eu quero destacar também é você saber ter humildade para aprender com eles. A humildade é de observar, de prestar atenção, de ver. E aí, uma das coisas que eu consegui ver desde terça-feira, quando Deus começou a me trazer na memória essa questão, seja como criança, como ser como criança, eu comecei a observar ainda mais intensamente e eu consegui perceber muito bem isso no Davi. Ele é extremamente, esquece fácil, é perdoador, perdoa. Então, como ser como criança, a primeira coisa que nós devemos entender é que elas perdoam. Elas têm um coração que não guarda mágoa. Segunda coisa que eu percebo nas crianças, como eu falei aqui no início, as crianças são extremamente sinceras. Elas têm essa sinceridade. Se elas gostam, elas gostam. Se ela não gosta, Davi faz um bico, um bico muito gostoso. Eles passam uma confiança também, porque tendo essa sinceridade, se ela gosta de você, acabou, você sabe, você se sente amado, porque eles abraçam, eles encostam o rostinho assim. Então, para sermos como criança, nós precisamos ter um coração sincero. As nossas atitudes, elas precisam ser sinceras. Nós não temos como falar com a pessoa uma coisa e por trás da pessoa falar outra. Você não vê criança fazendo isso. Criancinhas, igual aqui na versão da King James, ele fala, seja como criancinhas. Porque uma coisa que eu posso destacar, eu gosto muito, eu gosto mesmo assim de aprender com eles. Eu sempre tive essa troca com as crianças. Por isso, igual eu comecei falando, antes de ser curada por Deus, eu queria conviver só com crianças.
depois eu comecei a ter essa confiança também nos adultos. Mas uma coisa que eu consigo perceber é que as criancinhas, essas menorzinhas, tipo o Bernardo, o Davi, essas crianças menores, elas são mais autênticas. Elas não têm esses costumes igual o Heitor, igual agorinha mesmo ele me deu uma flor e depois estava querendo mexer no meu telefone. Ou seja, já sabe fazer troca. Os menorzinhos não. Às vezes eles já fazem isso querendo chamar atenção para ter um carinho. Mas é isso, porque eles querem ficar no afago. Uma coisa que eu posso destacar é que a criancinha, ser como criancinha, nós devemos procurar sempre esse afago, sempre o colo, sempre a presença. Não o que a pessoa pode dar. Igual o Heitor estava procurando o telefone. O Davi, ele procura a presença ali da mãe. Então, como a gente ser como criança, uma coisa que é importante destacar é que é confiar, é depender totalmente do Criador. E eu consigo perceber muito que a criança, ela depende totalmente do seu Criador. O Davi, ele depende totalmente e ele não está assim preocupado, igual muitas vezes a gente pensa, eu vou depender totalmente de Deus, fica aquela ansiedade, mesmo que a gente fala, não, eu dependo totalmente de Deus, mas aí começa alguma coisa, não, Deus, o Senhor não está fazendo do jeito que eu quero, nós não confiamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós não confiamos que quando a gente é fraco, aí que nós somos fortes em Deus, nós não confiamos quando Deus fala assim, é para você fazer isso, você fala assim, não é porque me falta capacidade. Gente, quantas vezes eu fico nessa... Não consigo. Por isso que eu vejo que é primeiro para mim, porque eu sinto muito assim, ai Deus, eu não estou preparada, eu não consigo fazer, eu não sei como fazer. E Deus está falando, vai, faz. Então, a gente não é dependente totalmente do nosso Criador. E ser como criança é ser dependente totalmente do nosso Criador. E eu consigo perceber muito isso nas criancinhas que eu convivo. Uma outra coisa que nós devemos aprender com as crianças é que elas têm esse riso solto. Elas são muito engraçadas. Qualquer coisa tá rindo, também do mesmo jeito, qualquer coisa tá chorando, porque a autenticidade delas, essa não preocupação do que os outros estão pensando, essa necessidade de aprovação. Gente, que bloqueio terrível, a necessidade de aprovação. Vivendo muito essa questão da necessidade de aprovação, se eu não tivesse conseguido quebrar esse bloqueio, eu não estaria aqui. Porque eu gaguejo, eu esqueço. Tem hora que eu falo assim, gente, o que eu falei mesmo? Nossa, tá confuso até pra eu mesmo. Eu penso uma coisa, falo outra, é muito acelerado. Mas Deus conseguiu, não, Deus pode todas as coisas, né? Deus, no meu coração, ele foi quebrando esse bloqueio da necessidade de aprovação. E aí agora eu tenho mais essa tranquilidade de ter o riso solto, de ser mais leve. Preciso de melhorar muito. Porque quem me vê aqui às vezes pensa assim, Marina, gente, eu sou muito séria. Eu tenho às vezes, eu sou muito, eu tenho que fazer, e isso me pesa muito. E eu tenho aprendido com as crianças, e ser como criança, é que nós precisamos ser mais leve. Então, criancinha, mas a espontaneidade do Samuel era assim, é impressionante. Essa pessoa que abraça, essa pessoa que é leve e que está no movimento. Uma coisa que eu preciso destacar, criancinhas, ser como criancinhas, elas estão em movimento o tempo inteiro. Elas ficam inquietas, igual Camille. Camille ficava numa inquietação. Tô com tédio, quero fazer alguma coisa. Por quê? Ser como criancinha é você estar sempre em movimento, estar sempre procurando. O que fica parado, igual água parada não dá mosquito. Não, vou beber uma água aqui, porque tá calor. Fala aí pra mim, onde vocês estão? Tá nesse calor? Porque aqui hoje chegou a 38 graus, misericórdia, glória a Deus que a gente tem muita água, muita árvore. Então, mas tá calor, gente, tá muito calor. Mas é só pra descontrair um pouco, mas ficar nesse movimento. Então, ser como criancinha, Deus também destacou, mostrou-se na minha mente algo que eu tenho feito este ano. Glória a Deus, pra glória de Deus, eu tenho ficado em movimento.
Tipo, talvez fosse uma boa desculpa. Ai, tô com uma criança recém-nascida, eu posso ficar mais quietinha, eu posso ver séries, eu posso ficar aqui tranquila, só. Não, eu tô num movimento, numa agitação, eu acordo cedo, eu vou ali e faço exercício do meu jeito, eu já corri, já nadei, cada vez eu tô fazendo alguma coisa. E esse movimento é importante, o nosso corpo precisa desse movimento. Então, ser como criança é gastar energia. E uma coisa que eu fico percebendo é que a criança, ela tá nesse movimento, e esse movimento diz muito também de algo que Jesus mandou a gente fazer, que é calçar, aí eu tô juntando aqui também, né? Mas é calçar a sandália do evangelho e levar a palavra. Não tem como você levar a palavra, igual eu tô aqui, tá bom, tô levando a palavra do meu jeito aqui usando a internet, mas não tem como, se eu não estiver em movimento, se eu não pegar, mexer no telefone, ir lá me preparar, você precisa de movimento para levar a palavra, você precisa de movimento para você sair do seu estado de conforto, porque é confortável você ficar ali quietinho sem falar nada, você precisa de movimento para você estar na faculdade, você estar no seu serviço e ter a cara de pau, a coragem mesmo, eu falo cara de pau, mas é a coragem de pegar e tá vendo a pessoa triste e ali levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de falar, Jesus te ama, Ele tem algo para você, o que Ele tem para você é o reino dos céus. E aí você pode pegar e falar até isso, olha aqui, ó, Jesus fala que se você não for como uma criancinha, de modo algum entrareis no reino do céu. E isso tem ardido no meu coração. Eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero vocês ali comigo no reino dos céus. E para a gente entrar no reino dos céus, nós precisamos de ter esse movimento. Nós precisamos de ter esse espírito de intrepidez para levar a palavra, para que mais pessoas conheçam o evangelho, para que mais pessoas conheçam o reino dos céus. E para isso, nós precisamos de estar sempre aprendendo. Primeiro aprendendo isso aqui, ó. Gente, a Bíblia é algo assim tão maravilhoso, porque se todos os dias você abrir, você vai aprender algo diferente. E mesmo que você tenha lido várias e várias vezes, desde criança eu escutava músicas falando assim, seja como, como criancinha, vinde a mim, todas as crianças, e Jesus também fala isso, eu ficava com isso, e pela, não sei, 10ª vez lendo isso, Deus trouxe outros entendimentos no meu coração. Então, as crianças, elas estão sempre aprendendo. Eu vejo que a criança, ela tem esse anseio, ela está aprendendo, igual no caso do Davi, a falar, a andar, a cai, levanta, eles estão sempre aprendendo, e que nós também façamos isso, que nós não tenhamos esse medo, essa comodidade de falar assim, não, tá bom, já tá bom, tudo que eu sei. Eu não estou falando de aprender, ir para uma faculdade, ir para uma escola, mas aprender com as crianças, ter a humildade de observar, de escutar as crianças, a humildade de escutar os mais velhos. Isso é ter um coração como criança, porque mesmo que seja a historinha repetida, quem conhece a minha avó sabe que ela repete muito, ela tem Alzheimer. E às vezes dá impaciência. Não vou falar que não, gente, porque Deus tem que tratar ainda muito no meu coração, no meu agir. E dessa impaciência. Mas no dia que eu estou disponível e fico ali escutando ela, eu aprendo tanto com ela. Então, ser como criança é ter essa humildade para aprender. Aprender com as pessoas que você, de forma... Você julga, não, essa pessoa não tem nada para acrescentar. Ela vai ter. Aprender até com aquelas pessoas que a gente fala assim, detesto, não gosto. Gente, tem uma pessoa que, eu espero que vocês até entendam, tem uma pessoa, não vou falar nem nome não, mas ela se destaca aí na política, faz muita besteira, está como um cargo de muita autoridade no nosso país, mas vira e mexe, eu tenho voltado os olhos para entender, para querer aprender. Eu quero aprender, porque ele carrega alguma coisa ali. Então, também uma dica aí, ser como criança é não ficar, porque às vezes a gente fala da criança, elas são pirracentas, né? Elas são pirracentas. É não ser pirracento. Ser como criança é ter essa disponibilidade para perdoar e também para aprender. Mesmo que seja com uma pessoa que está às vezes fazendo algo ruim, você aprender para não fazer aquilo que a pessoa está fazendo.
E com isso, eu quero trazer uma outra coisa que eu percebo muito, é porque as crianças, elas são extremamente corajosas. Nós, eu, mãe, meu marido, pai, nós pais, colocamos o medo nelas, infelizmente. Infelizmente, criança não nasce com medo. Elas já nasceram com todo esse amor de Cristo nelas e esse medo tá fora. E aí nós vamos lançando para dentro o medo delas. Hoje o Davi caiu, ele caiu de uma forma, assim, com o rosto todo no cimento ali, no chão aqui. E uma coisa que logo depois que passou toda a confusão, eu me venho na memória foi de agradecer, porque sempre quando a gente está lá fora, eu pus ele na bacia, na água, eu já peço a Deus, Deus, guarda ele, porque eu tô limpando o ovo, tava estendendo roupa, e ele fica andando. E aí quando ele caiu, ele ficou bem, eu olhei assim, ele nem chorou tão intensamente, apesar de ter caído assim, deu até barulho, minha avó saiu correndo pra ver o que tinha acontecido. Eu olhei pro rosto dele, nem machucou, só o narizinho dele tá aqui com um raladinho, o joelho, tá? E aí eu fiquei assim impressionada com o cuidado de Deus. E mais impressionada foi, uma hora depois, a gente saiu, tava lá fora, tava o Davi indo pro mesmo lugar. Eu não fiz aquele escândalo, eu já tenho muito essa consciência, essa tranquilidade. Isso é um fruto do Espírito, eu acredito que é o fruto do Espírito de ter essa, como se diz, essa paz mesmo. Acontece alguma coisa, raramente eu me desespero. Vai vindo desencadeando ali depois, se for alguma coisa que vai, como se diz, alguma coisa que vai sobrepujar, que deu um problema maior, as emoções vão aflorando. Sim, lógico que vai. Mas de imediato, eu consigo manter a calma, eu consigo resolver, agir da forma que precisa, igual quando aconteceu com o Davi. Mas eu percebi que o Davi, então isso ajuda, né? Voltando aqui, isso ajuda nós não imprimirmos nos nossos filhos o medo que a gente carrega. Ajuda a não imprimir nos nossos filhos as nossas limitações. Então com isso, Davi já uma hora depois estava lá. Eles são corajosos. Nós colocamos o medo neles. E nós como pais, agora eu digo aqui quem é pai, que chegou aqui, a Amanda falou que lá chegou a 40 graus, meu Deus do céu. Aqui, Amanda, eu acredito que essa sensação térmica não chega a isso porque tem muita árvore. E, nossa, graças a Deus, é um privilégio de morar onde que nós moramos. Então não chegou a esse calor todo. Mas vamos pedindo, né, gente? Por isso que eu tô falando. Vamos ser como criancinhas pra gente poder ir pro reino dos céus. Eu tenho certeza. Marinho já vai falar, não, mas eu tenho certeza que lá não vai ter esse calor assim, não. Não vai ter esse desconforto físico que a gente tem do calor, esse em excesso, frio em excesso. Vai ser no equilíbrio de Deus. Eu quero falar com vocês mais um pouco aqui. Tem essa questão das crianças serem corajosas, que nós também tenhamos essa coragem. Que nós possamos lançar fora todo o medo, acreditando no amor de Deus. Que o amor dele nos encha ao ponto que nada nos faça paralisar por causa do medo. Que sejamos assim como eu vi o Davi fazendo justamente hoje. Eu falei assim, nossa, ainda Deus me deu a oportunidade, porque eu ia fazer essa live de manhã. E por conta do Davi eu não fiz. E aí, essa questão da coragem se destacou muito com esse episódio que nós vivemos hoje. E com isso eu percebo como que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Porque agora eu tenho certeza que eu ainda tenho mais bagagem para estar aqui transbordando na vida de vocês. E que nós, como pais, também possamos entender que as nossas experiências ruins, nós não devemos repassar para os nossos filhos para gerar medo. Que nós possamos ter essa calma, pedir a Deus mesmo essa paciência, essa paz, para na hora que acontecer alguma coisa com os nossos filhos, a gente não bloqueie eles, que a gente possa só ativá-los, protegê-los e incentivá-los a continuar, porque a caminhada da vida, a vida desse mundo terreno, a vida será de muita dor, muita aflição. Lá em João 16:33 diz isso, né? Estas coisas vos tenho dito, Jesus dizendo, no mundo tereis aflições. Então vai ter muita aflição, mas tem de bom ânimo, que ele já venceu muito. Então que as nossas experiências ruins, essa dor
a gente não passa para os nossos filhos, porque eles têm que ser melhores do que nós. Eles precisam viver, eles têm que, como se diz, eles têm que nos superar. Então, que nós possamos incentivar os nossos filhos, não passar o medo para eles também serem persistentes. Persistentes na dor, persistentes se ao cair eles levantarem rapidamente, sem ficar ali no vitimismo. Ai, porque me perseguem, ai, porque isso. Não passe isso pro seu filho. Se você sente isso, não passe esse medo, esse trauma pro seu filho, para ele poder ser melhor que você. E para finalizar, com isso tudo que eu fui pensando aqui, e Deus foi colocando no meu coração, essa questão da humildade. A humildade para aprender com as crianças. Se eu posso resumir... Ai, que bonitinho, olha. Uma borboletinha branca. Ai, combina até com a minha blusa. Uma borboletinha branca entrou aqui. Ai, gente. Essa humildade para aprender com as crianças, ela é muito necessária. Ela tem que existir. Porque sem humildade você não aprende. Sem humildade você não vai entender que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. É necessário ser como criancinha, ter o seu coração ali. E o nosso coração, ele tem que ser isso mesmo, como uma criancinha. Igual quando Davi chegou, assim, você fica... Quando o Davi e o Heitor, toda criancinha, toda recém-nascida, a gente guarda. Não deixa qualquer um pegar, não deixa qualquer um entrar, apertar. Não, recém-nascido é assim. E que nós possamos também guardar o nosso coração, porque guardando o nosso coração das coisas ruins, daquilo que não é bom, você consegue ter um coração assim, mais inocente, um coração igual de uma criancinha. Então, que o Senhor possa, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, imprimir isso. A gente pedir a Deus que nós possamos ser como criancinhas para poder desfrutar do reino dos céus. É sobre isso que eu quis falar esta noite, principalmente para você, pai, para você, mãe, que você possa se tratar primeiro, aprender a ser como criancinha. E aprenda com seu filho, aprenda com ele, aprenda com o seu filho como ser uma criancinha humilde para estar aprendendo, dependente do nosso Criador, autêntica e sincera, ter esse riso solto, o movimento, estar em constante vontade de aprender, corajosa e sem ter medo. Que sejamos como criancinhas, em nome de Jesus. Muito obrigada por ter estado até aqui. Compartilha esse vídeo. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Um beijo e até mais.